Olá a todos e a todas, eu sou Paulo Santana, graduado em Gestão de Recursos Humanos, especialista em Gestão de Pessoas, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da UFRB. Desenvolveram esse trabalho comigo, os colegas, também mestrandos do programa, Elânio Araújo dos Santos, graduado em Geografia e Direito, professor e oficial da Polícia Militar do Estado da Bahia, Manuela Macedo Leal, graduada em Direito e servidora do Ministério Público Estadual da Bahia, e Wagner Tavares da Silva, graduado em Administração, especialista em Gestão e Inovação e Desenvolvimento Regional e em Gestão de Pessoas e servidor público federal lotado na UFRB. A produção audiovisual intitulada Desigualdades Remotamente Escancaradas foi desenvolvida sob a orientação do professor Dr. Edgilson Tavares de Araújo, docente da Universidade Federal da Bahia e do programa de mestrado ao qual somos vinculados. A construção desse curta-metragem ocorreu durante a realização do componente curricular Estado, Sociedade e Políticas Públicas e teve o objetivo de demonstrar as dificuldades dos estudantes de ensino superior da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia diante da mudança forçada da modalidade presencial para a modalidade remota em virtude da pandemia do Covid-19. Do ponto de vista social, a escolha pelo desenvolvimento da produção desse produto se justificou por tratar-se de problema comum vivenciado pelos integrantes da equipe, que é o ensino remoto dentro de um contexto pandêmico, em paralelo com as adversidades de conciliação das atividades pessoais, familiares e profissionais a partir do ambiente doméstico, o qual não foi devidamente preparado para o enfrentamento da problemática abordada. Do ponto de vista técnico, a produção de um filme a partir de entrevistas realizadas pela plataforma online Google Meet, com o meio de cumprir a recomendação de distanciamento social para o controle da pandemia causada pela Covid-19, demonstra a capacidade que o ser humano, pautado na ciência, tem para a produção do conhecimento nos usos das mais variadas vertentes, ratificando assim a necessidade do investimento social na educação. A produção do curta-metragem pautou-se uma investigação onde se buscou partilhar das experiências vividas pelos atores sociais convidados através de seus relatos. Para tanto, a produção foi estruturada em 3 fases: diagnóstico, elaboração de roteiro e construção do produto. Na primeira fase de diagnóstico, realizamos a identificação do perfil dos atores sociais que seriam convidados. Em seguida, utilizamos como técnica de coleta de dados a realização de entrevistas semi-estruturadas. Assim, formulamos questões subjetivas com uma abordagem bastante ampla, tratando como temática central o ensino remoto. Ao mesmo tempo, tentamos levar os convidados a refletir e falar sobre as dificuldades encontradas, os fatores positivos e negativos do processo de ensino-aprendizagem, expondo seus pontos de vista e experiências, de maneira sempre livre. A participação de todos os convidados foi precedida por uma conversa individual, onde foi deixado claro que sua colaboração era opcional. Também foi pedido aos participantes a assinatura de termo de autorização para uso de imagem e som. Concordaram em conceder as entrevistas e autorizar o uso de imagem e som os estudantes Nivaldo Costa Ferreira, discente do curso de Licenciatura em Biologia da UFRB, e Janice Santana dos Santos, discente do curso de Zootecnia da UFRB. Além deles, também a coordenadora de Política de Graduação da UFRB, Janete dos Santos. Em virtude do estado de pandemia, as entrevistas foram gravadas de forma remota, através da plataforma digital Google Meet, seguindo as orientações estabelecidas no ofício circular número 02 de 2021 do CONEP. A partir da análise qualitativa das entrevistas, avançou-se a segunda fase da atividade, com a elaboração do roteiro da produção, definindo a estrutura do produto, título, mídias de áudio, vídeos adicionais e os recortes de fala. Na última fase da produção, ocorreu a construção do produto, a partir da montagem dos recortes de vídeo, os ajustes de imagem e áudio, a inserção de legenda e a confecção de ficha técnica. Com base na fala dos entrevistados, decidimos pela utilização de um enfoque teórico na perspectiva interseccional,
em relação às análises de políticas públicas e dos problemas públicos. Para compreender a formulação do problema público exposto no documentário, ou seja, as desigualdades socioeducacionais, a partir da perspectiva interseccional, buscamos embasamento em obras publicadas por 3 especialistas do campo das públicas. Daniel Safai, através do artigo Público, Problemas Públicos e Arenas Públicas, o que nos ensina o pragmatismo, de 2017. Autora Kimberly Crenshaw, do seu artigo A Interseccionalidade na Discriminação de Raça e Gênero, de 2012, e Rogério Medeiros, através do artigo Interseccionalidade e Políticas Públicas, Aproximações Conceituais e Desafios Metodológicos, de 2019. Para Safai, quando se fala em problema, a ideia de base é que as pessoas se inquietam, se interrogam, investigam, experimentam, discutem quando confrontadas com uma situação problemática, cujas consequências são percebidas e avaliadas por um conjunto de pessoas como negativas para os seres humanos e também para os seres vivos ou para a Terra. Esse conjunto de pessoas tenta definir o problema, determinar as causas, detectar fatores e estabelecer responsabilidades, associando-se e organizando-se, encontrando líderes para que as suas vozes sejam ouvidas e para mobilizar e convencer larga escala. Um problema público para Safai não ocorre no vazio, do contrário, ele é moldado por precedentes e encontra suas marcas numa cultura pública em que se sedimentaram respostas e problematizações anteriores. O problema público, então, só começa a existir verdadeiramente quando se torna um processo de experiência coletiva. Ao formular críticas, denúncias e reivindicações, eles superam a etapa, buscando a aprovação dos responsáveis institucionais e de público mais amplo. Segundo Crenshaw, a interseccionalidade sugere que nem sempre lidamos com grupos distintos de pessoas, e sim com grupos sobrepostos. Essas sobreposições podem ser observadas nas falas dos entrevistados para o documentário, nos relatos que combinam condições socioeconômicas, de gênero e familiares que se sobrepõem à categoria de estudante. Ou seja, esses discentes não apenas lidam com os problemas enfrentados por grande parte das pessoas, como dispersão e conectividade, por exemplo, mas também com problemas inerentes às suas próprias condições. Já a perspectiva interseccional de Medeiros pode direcionar um ganho analítico, tanto em profundidade quanto em complexidade, na abordagem das múltiplas formas de desigualdade e subordinação social. Para Medeiros, isso pode contribuir significativamente para aperfeiçoar as análises sobre as políticas públicas de combate às desigualdades sociais, pois a interseccionalidade oferece uma oportunidade de fazermos com que todas as nossas políticas e práticas sejam efetivamente inclusivas e produtivas. O produto final do documentário demonstrou que as desigualdades no ensino superior se tornaram ampliadas durante a pandemia. De certo, não se trata de um problema público recente, mas as limitações advindas da carência de recursos tecnológicos, como computadores pessoais e acesso à internet, bem como as dificuldades relacionadas à estrutura familiar dos estudantes, às questões socioeconômicas, à dedicação e aos níveis de concentração alcançados pelos discentes, revelaram a faceta até então escondida. Portanto, a questão balizadora do filme é como a pandemia escancarou as desigualdades do ensino superior. Como resultado direto das entrevistas, podemos identificar situações que escancararam como a pandemia e a consequente migração para o ensino remoto ampliaram os efeitos da desigualdade no campo da educação e do aprendizado. Dividimos a análise, então, em 3 balizadores. Primeiro, a partir das condições de acesso, o qual chamamos no curta-metragem de conectividade. Nele, os discentes relataram diversos problemas que dificultaram o acompanhamento das aulas, como quedas constantes de sinal, travamento de imagem,
quebra de equipamentos ou dificuldade de acesso. Todos esses fatores impactaram diretamente no processo de aprendizagem. O segundo aspecto foi o da assistência estudantil. A partir da fala da coordenadora de política de graduação da UFRB, percebemos como a instituição precisou se organizar, se adaptar de forma emergencial para conceder bolsas aos alunos para aquisição de equipamentos que muitos que sequer possuíam. Por fim, o terceiro balizador foi a dificuldade de concentração. Conforme relato de todos os entrevistados, a ausência de condições ideais para o estudo, o fato de precisar dividir o ambiente de estudo com os demais integrantes do núcleo familiar, o barulho das ruas, a longa duração dos tempos das aulas remotas, ou mesmo os problemas pessoais familiares interferiam na concentração das aulas. Ficou claro que as condições negativas apresentadas eram muito mais impactantes em estudantes de renda familiar mais baixa, fato que ampliou as diferenças socioeducacionais. No decorrer do desenvolvimento das etapas para a elaboração do produto, encontramos desafios que precisaram ser transpassados, sem, no entanto, implicar no seu resultado final. Com relação aos entrevistados, houve uma certa dificuldade em encontrar pessoas que estivessem dispostas a conceder as entrevistas. E para aceitarem, os entrevistados colocaram algumas condições, como o pedido do envio prévio das perguntas ou o adiamento do dia previamente marcado. Mas a realização da pesquisa mostrou-se no final extremamente positiva para os integrantes da equipe do ponto de vista acadêmico. O desenvolvimento do produto reforçou o conhecimento teórico adquirido nos momentos síncronos e assíncronos das aulas. Se mostrou uma experiência dinâmica e enriquecedora. O produto tecnológico foi um desafio enfrentado com criatividade e com importante auxílio do professor orientador, que permitiu incursos no conhecimento aplicado da produção. Sinopse do vídeo. O curta-metragem retrata, através das falas de estudantes e da coordenadora de políticas de graduação da Pró-Reitoria de Graduação da UFRB, as dificuldades vividas pelos alunos da instituição durante a pandemia de coronavírus para acompanhar as aulas em um formato remoto a partir de 3 vertentes: conectividade, assistência estudantil e dispersão. O curta-metragem teve roteiro e realização de Elânio Araújo dos Santos, Manuela Macedo Leal, Paulo José Conceição Santana, Wagner Tavares da Silva. A captação de imagens, Manuela Macedo Leal e Paulo José Conceição Santana. A coordenação e orientação do professor Edgilson Tavares de Araújo. Agradecemos a todos pela atenção e quem quiser assistir a nossa produção pode acessar o link que aparece na tela.